Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública. E hoje nós vamos falar sobre a experiência da Embrapa quanto à questão do teletrabalho e sobre a experiência da empresa em geral, com o Petula Ponciano, que é chefe geral da Embrapa Solos e desde 2019 acumula a função de chefe adjunta de transferência de tecnologia, e com o administrador César Campos. Tudo bem, Érica? Tudo bem, César? Tudo bem, tudo ok. É um prazer estar aqui com vocês. Petula, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a Embrapa, né? Qual a trajetória dessa empresa? Então, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né? A Embrapa tem 47 anos. Nós somos vinculados ao Ministério da Agricultura. Somos, ao todo, 43 unidades da Embrapa no Brasil. A sede dela fica em Brasília. E hoje eu estou, chefe geral aí da Embrapa Solos, que fica aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais 2 unidades da Embrapa. Tem a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica em Guaratiba, e tem a Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica. Nós temos cerca de 8.000 empregados. Somos uma empresa pública. Uhum. E quais são as funções, da Embrapa, assim, no geral? Quais são as funções dessa empresa pública que é tão importante, para essa questão da agricultura, da agroeconomia brasileira? Então, o papel da Embrapa, ela tem na sua missão gerar conhecimentos e tecnologias para que a gente continue gerando aí, produzindo uma agricultura sustentável. Então, acho que essa é a base aí da missão da Embrapa. Eu queria, Petula, tem eu conversando com algumas pessoas, e quando eu falava em Embrapa, todo mundo imagina a Embrapa uma empresa única, como se fosse a Embrapa é uma coisa única. No entanto, você é Embrapa Solos, você falou agora da Embrapa Indústria de Alimentos, falou da agrobiologia, Tem mais alguma outra Embrapa? Porque a Embrapa é uma empresa de referência brasileira. Por isso que eu queria que você falasse sobre a Embrapa, porque é importante as pessoas conhecerem o trabalho de excelência que a Embrapa tem feito para o país. Obrigada por essa pergunta, César. Na verdade, assim, a Embrapa ela tem esses 43 centros de pesquisa espalhados no Brasil. A gente diz que nós temos, na verdade, 3 tipos de centros de pesquisa. Nós temos os centros de produtos, como são bem conhecidos os vizinhos. Vamos começar pelos vizinhos aqui do Rio de Janeiro, A Embrapa Gado de Leite, que fica em Juiz de Fora, a Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas. Nós temos a Pecuária Sudeste, a Pecuária Sul, a Embrapa Gado de Cortes, a Embrapa Algodão, a Embrapa Soja. Esses são considerados os centros de produtos da Embrapa. Eu citei alguns aqui. Nós temos os centros temáticos, a Embrapa Solos e a Embrapa Agrobiologia. Nós somos, junto com a Agroindústria de Alimentos, somos 3 centros temáticos no Rio de Janeiro. Além deles, nós temos também a Embrapa Informática, a Embrapa Territorial, a Embrapa Meio Ambiente, a Embrapa Recursos Genéticos. Todos esses são centros temáticos da Embrapa. E nós temos também os centros que são considerados centros de pesquisas ecorregionais, que são a Embrapa Cerrados, a Embrapa Pantanal, a Embrapa Semiárido, as unidades da Embrapa da região amazônica, então nós temos a Embrapa Amazônia Oriental, a Embrapa Amazônia Ocidental, a Embrapa Roraima, a Embrapa Amapá. Atualmente, a Embrapa só não está presente com unidades da Embrapa em 2 estados da federação, o Rio Grande do Norte e o Espírito Santo. Mas mesmo assim, a gente tem uma parceria muito grande com a Organização Estadual de Pesquisa, que está lotada lá, que no caso do Espírito Santo é em Caper, e no caso do Rio Grande do Norte é em Parne, como a gente tem aqui no Rio, a Pesagro, Petula, como você está falando, nós estamos, então, cercados pela Embrapa, Porque tem tem Embrapa em todos os lugares. E o Rio de Janeiro é bem beneficiado, Nós temos 3 unidades aqui, e que é bem interessante a forma como essas 3 unidades são muito complementares, porque a gente, por exemplo, a Embrapa Solos, a gente cuida, Nossa missão é trabalhar 2 recursos naturais estratégicos, que é solo e água. Depois, na sequência, a gente tem a Embrapa Agrobiologia, que trabalha com sistemas de produção
e toda a parte ligada à sustentabilidade de produtos, inclusive trabalhando com sistemas de produção orgânicos e agroecológicos. E, na sequência, no Rio, nós temos a parte de agregação de valor com a Embrapa Agroindústria de Alimentos. Olha, então, é um processo completo aqui no Rio, né? Você já viu como trouxemos uma pessoa importante para aqui hoje, hein? Percebeu, né? Você viu que a minha pergunta foi mal intencionada, né? Olha, estou achando. Eu acho que é importante essa inter-relação com outros parceiros. A gente precisa tornar as unidades da Embrapa no Rio mais conhecidas, né? Das organizações que podem se aproximar da gente. Eu tive contato, quando eu tive conhecimento um pouco maior sobre a Embrapa, foi, quer dizer, você vê a importância da Embrapa. Foi quando eu fiz um curso de especialização lá na COP, que era em gestão do conhecimento. E a Embrapa era dada como uma referência, porque a Embrapa ela conseguiu transformar o que as pessoas, todo mundo achava só agricultura, né? É só trabalho manual, é só trabalho mecânico, e a Embrapa trouxe para a gente uma experiência em relação à gestão da área da agricultura, né? Como é que você pode trabalhar com conhecimento para você poder gerar produtos de melhor qualidade, novas tecnologias. Então, isso tem alguns anos aí, que quando eu fiz o curso, me chamou muita atenção num tema, gestão de conhecimento, a Embrapa sendo a referência. Aí citava vários casos, né? Um deles que eu me lembro assim, era do problema da banana brasileira, né? Que tinha uma praga que atrapalhava a produção da banana no Brasil, e a Embrapa foi quem estudou e deu uma solução. Por isso que as nossas bananas são amarelinhas, né, que a gente compra no supermercado, coisas assim muito interessantes. Por isso que eu pedi para você falar dessa grande empresa, dessa grande referência, que vem passando há 47 anos de existência, já passou por tudo quanto é crise que tem no país, econômica, política, social, qualquer uma delas, a Embrapa continua com a mesma imagem e com a mesma performance. É uma empresa que eu admiro muito e fico honrado aqui como conselheiro de tê-la aqui sendo entrevistada, podendo falar isso para os administradores aqui do Estado, tá? Não, é um orgulho poder falar da nossa empresa, assim, a gente tem um carinho muito grande. É uma experiência muito legal, muito boa. Pegando o gancho que o César falou, que a sociedade em geral acaba tendo a ideia da Embrapa muito ligada somente à agricultura, né? É uma coisa mais manual, né? E você é chefe adjunta exatamente da área de transferência de tecnologia, e o Brasil hoje é uma referência, né, em agronegócio, em agrotecnologia. Fala um pouquinho sobre essa questão da importância da tecnologia para a questão da agricultura. O Petula, por favor. Você tocou num ponto muito interessante, né? Porque a minha formação base é economia, eu não sou agrônoma. E quando a gente fala, né? Quando a gente começa a estudar lá os setores econômicos, né? A agricultura está lá, setor primário, né? Baixa intensificação tecnológica. E aí, quando você vem para a Embrapa, você vê o quanto, assim, um grão de arroz tem tecnologia. Quanto que um grão de feijão, para a gente ter essa quantidade de feijão de qualidades que nós temos o ano inteiro, tem tecnologia. E a gente não está falando de baixa tecnologia, não. A gente está falando de altamente intensificado em tecnologia. A gente está falando de projetos que foram inseridos ali, processos biotecnológicos de altíssima complexidade, para que a gente tenha, né, o Brasil hoje considerado como um celeiro, né, do mundo. E é interessante quando a gente fala, principalmente com públicos que não acompanham o setor do agro, o quanto que essa visão é ainda equivocada, né? Que começa, na verdade, lá no colégio, quando a gente estuda geografia, né? E que depois, em algumas áreas ainda na graduação, a gente não consegue ter essa visão da amplitude da tecnologia que está inserida hoje na agricultura brasileira. E isso sem falar que hoje a gente está falando em agricultura 4.0, indo para um processo de agricultura 5.0,
né? Então, a revolução verde que aconteceu nos anos 70, ela continua extremamente intensa, né? Esse hoje é o setor que, em verdade, garante, né, o crescimento do PIB nos últimos 20 anos, na verdade, é o grande motor, né, do produto interno bruto. E a gente ainda tem essa visão equivocada. E o que eu acho bem interessante na minha carreira na Embrapa, né, eu sempre tive próxima à gestão lá na Embrapa Sede, então eu comecei na Embrapa em Brasília, né, junto à atuação estratégica da empresa, e hoje estou numa posição gerencial dentro de uma unidade da Embrapa, né, como você falou, também atuando na chefia de transferência de tecnologia e sobretudo, na chefia geral da unidade. A gente identifica o quanto é importante a gente mostrar também para um público urbano o quanto de tecnologia a gente tem hoje na hora que a gente vai ao supermercado, né? A hora que a gente vai tomar um cafezinho na esquina, aqui no Rio, na hora que a gente vai tomar um suco verde, né? Então, acho que isso está muito relacionado. A gente precisa desmistificar, né, que o produtor rural hoje não é mais aquele produtor rural, né, lá do Jeca Tatu. Na verdade, a gente tem aí um grau de intensificação tecnológica e de conhecimento nesse produtor que é extremamente dinâmico. E tem que estar se reinventando a todo momento, porque a tecnologia vai mudando e o produtor precisa estar totalmente dentro disso, né? Uma das razões, Petula, que eu pedi para você falar sobre a Embrapa, além dessa importância da empresa, além desse aspecto aí que a gente está na área urbana, né? A gente acha que a laranja, a banana já foi fabricada em algum lugar e chegou pronta, né? Mas é porque a gente, como Conselho Regional de Administração, né, a gente vê a importância, esse grau de importância da tecnologia hoje no Brasil no agronegócio, né? O agronegócio, na realidade, ele está existindo, escorado em toda a tecnologia, em todo o conhecimento que tem sido desenvolvido nessa área, né? Não é só produzir, né? É produzir com todas as variáveis de qualidade e exigência quer dizer, com uma série de elementos tecnológicos, né, cheios de tecnologia, e que a gente quer dizer, quando traz você aqui, é porque a gente quer chamar a atenção dos administradores de quanto existe de trabalho que pode ser feito pelo profissional de administração, como você bem falou. Eu, quando fui para a Embrapa, eu sou de economia. Eu não imaginava que seria uma coisa assim. E semana passada, nós entrevistamos aqui a secretária de Meio Ambiente lá de Três Rios. E eu falei a mesma coisa. Olha a área ambiental, quanto tem de espaço de trabalho, de atividade, de importância que o administrador pode se voltar e se dedicar. Então, foi interessantíssimo você falar, eu sou economista, mas fui para a Embrapa, né? Porque, senão, teoricamente, no conceito, você teria que ser uma agricultora, um agrônomo ou qualquer coisa nessa linha. Um veterinário, né? Um veterinário. E, na verdade, hoje, a gente, cada vez mais esses campos, eles são multidisciplinares, né? Exatamente. Na nossa equipe, a gente tem um pessoal, gente da área de administração, de biologia, de geografia, de engenharia de produção, e cada vez mais, até a Embrapa, enquanto empresa, precisa de pessoal de várias áreas, porque a gente está falando agora de novos mercados, né? Planos de negócios para tecnologias. A gente trabalha também, quando a Embrapa ela gera um conhecimento, a gente trabalha com ativos pré-tecnológicos e tecnológicos, né? A gente tem que ver como que a gente vai colocar essa inovação no mercado, e colocar a inovação no mercado depende de quê? Planos de marketing, planos de negócios, avaliação de mercado, né? Definições de estratégia. Interrompeu, você falou inovação nessa área. Olha, isso é fantástico. Você entendeu que inovação, todo mundo imagina logo uma startup que vai pensar em alguma coisa no celular. Não, é exatamente isso que a gente estava querendo mostrar. Né, que você tem toda uma inovação associada à produção de alimentos, associada à questão veterinária,
desenvolvimento de novos conhecimentos em relação à área ambiental, né, a preservação de solos, etc. Então, olha, você está dando aqui um banho de, vamos dizer assim, cultura, vamos dizer, de cultura. Muito interessante. Atualizando, né? Atualizando a gente dessa questão, né, da importância da Embrapa, né? Isso vai dar desdobramento, Que bom, tomara que dê. Agora, o Petula, tem uma coisa que nós passamos, né? Quer dizer, uma das experiências humanas, né, da humanidade, talvez uma das mais dramáticas, né? E essa experiência da Covid, né? Isso foi algo assim que nunca tinha sido experimentado pela humanidade, uma mesma doença, uma mesma realidade, simultaneamente em todas as partes do mundo. Isso gerou uma série de mudanças, né? Mudanças de atitude, mudanças de compreensão, mudanças de protocolos científicos, tem uma série de consequências. Eu queria, nessa empresa maravilhosa, super poderosa, super criativa, super tecnológica, super tudo isso, como é que ela passou por essa experiência? Esse processo da pandemia realmente foi um susto, né, para todo mundo. E ainda estamos passando, né? E foi muito interessante estar nesse papel de gestora nesse momento tão desafiador, né, para o setor público, principalmente. A gente sabe como o setor privado tem mais agilidade, né, para tomar decisões, mas eu acho que foi surpreendente como uma empresa do tamanho da Embrapa, né, com toda a sua tradição, identificou rapidamente, né, esse momento. Foi complexo, né, para as pessoas, para a instituição, e tomou decisões rápidas, né? A gente ali, por volta do dia 15, 16, né, de março, na verdade, foi um final de semana tenso para todo mundo, né? Os governadores, principalmente Rio e São Paulo, né, pensando em tomar decisões radicais, e a gente começou a ver o setor público, e a gente vai procurar quem são os nossos pares, né? No Rio de Janeiro, o bom é que nós, como já fomos capital, né, temos algumas empresas públicas sediadas aqui. Então, Petrobras, BNDES foram, assim, onde a gente foi buscar ver como por conta do tamanho também deles, como é que eles estavam atuando. E naquele final de semana, o Ministério da Agricultura já tinha dado uma primeira orientação a todas as suas vinculadas, né, as superintendências do Ministério nos estados, a Conab, a Embrapa, a Inmetro, a CEPLAC, orientando, né, essas altas gestões de o que poderia ser orientado. E a Embrapa era uma das empresas públicas que ainda não tinha normatizado o teletrabalho. Nossa. E quando a gente viu, o BNDES já tinha isso normatizado, negociado, né, com seus sindicatos, a Petrobras também. Então, a gente viu que a gente não conseguia seguir a mesma normativa que eles tinham, porque eles tinham isso normatizado. E isso gerou um pouco de estresse, mas em menos de uma semana, a Embrapa normatizou, regularizou, e a gente colocou em casa, aqui no caso, eu respondendo pela Embrapa Solos, né, 148 pessoas em teletrabalho em uma semana, com a formalização de todos os contratos em 2 semanas. Nossa. Com registros no SEI, né, a gente fez aditivos ao termo de trabalho de todos os empregados. A Embrapa Solos, a gente tem uma peculiaridade em relação a algumas outras unidades. Nós temos a sede aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos um escritório de pesquisa que fica em Recife. Então, a gente ficou antenado também com todas as legislações municipais e estaduais, Rio e Pernambuco, e municiamos, né, a Embrapa sede em Brasília do que estava acontecendo nesses 2 estados,
e logo em seguida veio a resolução da presidência da Embrapa para que a gente pudesse realmente formalizar e colocar todos os empregados em segurança. Então, foi uma decisão rápida, acho que teve um processo integrado entre todos os gestores da empresa, com a alta direção e aí da alta direção com o Ministério. Foi um desafio, mas a gente conseguiu, a gente envolveu as pessoas, o pessoal de gestão de pessoas, né, que é onde normalmente estão os administradores, nos apoiaram muito, né? Eu acho que a gente fez um comitê gestor de crise naquele primeiro momento. Perfeito. Isso foi fantástico, a gente criou canais de comunicação e foi muito intenso a integração de todos para que a gente conseguisse estar todo mundo em segurança. Muito interessante, porque me chamou a atenção essa questão do teletrabalho, que nós aqui no Conselho Regional de Administração, nós também, num prazo muito curto, a gente colocou todos que trabalhavam na sede foram para teletrabalho. Mas só que nós somos uma organização única. E aí o que me chamou a atenção é que, no caso da Embrapa, com pesquisa, com laboratórios, com tecnologia, com uma série de diversidades, né? Como é que ela conseguiu coordenar tudo isso no teletrabalho, né? Porque são realidades bem diferentes, né? E num espaço de tempo tão curto, né? Mas conseguir coordenar essa diversidade. Aqui vocês ficaram que os laboratórios continuaram funcionando. Não, nos primeiros 60 dias a gente colocou 100% da unidade em teletrabalho. 100%. Também uma peculiaridade aqui da nossa unidade, nós não temos laboratórios que precisavam ficar 24 horas ligados ou que precisassem de algum tipo de apoio técnico, diferente da Embrapa Agrobiologia. E eles também têm campos experimentais, nós não temos. Então, cada unidade trabalhou com a especificidade da sua estrutura, da sua necessidade. Isso também foi muito interessante, porque a própria sede, você tinha uma orientação, né, uma diretriz, mas essas diretrizes poderiam ser ajustadas em função das especificidades. Então, no nosso caso, a gente colocou nos primeiros 60 dias 100% em teletrabalho. O pessoal de laboratório, que ficaria, na verdade, sem, né, a atividade principal, nós trabalhamos alguns processos que são internos, né, que poderiam ser feitos em casa, para a pessoa não ficar, olha, não, você não está trabalhando. Não, estavam todos trabalhando. A gente refez planos de trabalho, quem tinha que atualizar POPs, procedimentos, orientações, isso tudo agora está tudo atualizado. E foi muito interessante também, porque, assim, o grupo de pesquisa utiliza muito ferramentas como Skype, né? A gente faz Skype com o exterior, com outros estados. Isso é uma dinâmica do grupo de pesquisa. Mas o pessoal da área administrativa usa muito menos esse recurso. E aí a gente fez também um movimento. Olha, quem conhece mais determinadas ferramentas, que ajudassem o colega que tivesse dificuldade. E a gente pediu, né, que eles disseram, olha, vocês façam um coffee, né, um coffee break, um coffee call com um colega para ele experimentar o Skype, a rede da RNP, a Embrapa teve orientação de usar, né, o WConf, que é da Rede Nacional de Pesquisa, que atende várias instituições aqui no Rio de Janeiro e no país inteiro. Então, muita gente não conhecia WConf, né? Então, a gente passou a explicar para o colega, olha, vamos entrar, não vamos entrar no celular, vamos entrar no computador, ver como é que faz, ver se o som tá bom, ver se o áudio tá bom, né? Vídeo, tudo isso naqueles primeiros 15 dias, enquanto a gente estava lá trabalhando os termos, né, do contrato de trabalho. Então, a gente foi tentando integrar a equipe. Foi um exercício bem interessante. Outra coisa, Petula, nessa experiência, participaram administradores desse processo? Sim, lá na unidade nós temos 5
formados em administração de empresas. Nós tínhamos 8, mas no PDI, que encerrou no meio da pandemia, o plano de demissão incentivada, né? Saíram 3 e ainda temos 5. Eles hoje atuam principalmente, né, no setor de gestão de pessoas, o setor de compras, setor financeiro e setor de compras. Sim. Né? Tem alguns que têm pós-graduação na área de administração, gestão administrativa, estratégia, né, administração pública. Então, aí você aumenta um pouquinho, né, esse escopo. Perfeito. E todos atuaram fortemente aí. Não, coisa boa, coisa boa. Tem um artigo, é um trabalho que foi feito por aquela consultora McKinsey, muitos anos atrás, que deu, sei lá, acho que 2008, 2009, uma coisa dessa, que eles escreveram um material, que por isso estou fazendo referência, que é o seguinte: por que as empresas públicas funcionam na crise? Né? Então, às vezes, a gente fala muito mal da empresa pública, que ela é pesada, que ela não funciona, que ela não... Mas quando dá um problema como esse, que foi agora da Covid, as empresas públicas deram grandes demonstrações de competência, de capacidade de resposta, de rapidez na adaptação. E esse artigo da McKinsey é interessante, que ele mostra o seguinte: como é que você explica empresas desse tipo? Que quando está normal, ela não funciona muito bem, mas quando está na crise, dá um show de competência. Aí você falando agora dessa experiência do teletrabalho, com essa diversidade toda, me veio à cabeça esse artigo dizendo, não é que eles tinham razão mesmo, olha só, olha o exemplo que nós estamos. Olha, foi muito... A gente vai conversando, mas o tempo aí que a Érica controla já fica... Eu só queria tirar uma dúvida aqui, porque quando você falou do retorno, né? Você falou que foram 60 dias com 100% das pessoas em casa. Né? Só para a gente terminar, falando agora da parte boa, né? Que é o retorno. Como está sendo isso? Como está sendo feito esse estudo, essa estrutura, para que as pessoas comecem a retornar? Como é que está isso, Petula? Então, a partir de julho, a gente começou a retornar com os laboratórios, principalmente, porque a gente tinha um plano de trabalho, que eu falei, né? Os OPs, as normas e tal, e isso era um prazo de 60 dias. Quando a gente começou a ver também a baixa, né, das taxas, a gente tinha uma orientação de começar um retorno gradual. E os laboratórios, eles estavam com um passivo que começou a implicar também nos resultados de pesquisa. Então, conversando com um grupo de laboratórios, olha, a gente vai começar um revezamento. E no revezamento, eles tinham que mudar também, voltar ao regime, né? Então, a gente voltou, fez novo termo aditivo ao contrato de trabalho, porque eles passam do regime de teletrabalho para voltar ao regime de revezamento. Né? Então, tem um prazo de 15 dias, né, para notificar a questão trabalhista. Então, a gente regularizou isso e a partir do dia 15 de julho, houve o retorno gradual dessas equipes. Hoje a gente ainda tem menos de 40% da unidade presencial. Isso feito com todos os cuidados, nós espalhamos álcool, né, splitter de álcool, máscaras foram doadas pelo sindicato, pela empresa e pela associação de empregados. Continuamos com as campanhas, aí a gente criou um grupo no WhatsApp, que é um canal de comunicação da chefia com os empregados, né, sempre avisando ali na segunda-feira, olha, não esqueça sua máscara, cuide de você, cuidando de você, cuide de todos, né? E os chefes, né, eu e os outros meus 2 chefes adjuntos, a gente tem ido lá sistematicamente, teve um retorno das obras que tinham sido paralisadas, então também voltamos, também conversando, né, com os empreiteiros dos cuidados que a gente precisava ter e tal. Então, assim, tudo feito com muito cuidado, com muita conversa, com muita informação, né? Então, assim, é um momento difícil, mas você sente também que as pessoas também querem voltar a ser produtivas, né? Então, a gente colocou todo mundo para pensar, a gente ouviu todo mundo, e isso foi muito interessante, porque surgiram ideias, né, desse retorno que, às vezes, não estava na cabeça dos gestores, mas quem vai vivenciar, né, e quem vai passar por esse retorno está com aquilo mais claro. Então, acho que
esse momento foi de envolver equipes, né? Envolver as pessoas, do compromisso de todos com os resultados. Nesse momento da pandemia, a Embrapa Solos fez 45 anos, então você imagina, né, como tudo isso aconteceu aí com a equipe. Foi o aniversário, né? Mas a gente está conseguindo. Então, a Embrapa, como um todo, a gente deve estar retornando, né, ao trabalho, a princípio, aí, meados de setembro, se nada mudar, se não tiver nenhuma reorientação de governo, né? Mas a gente está preparado aí para ir retomando aos poucos. Em casos específicos, a gente já está trabalhando nesse sentido. E torcendo para que isso aconteça. Olha, Petula, foi um prazer enorme tê-la aqui conversando conosco. Como eu falei para você antes, isso aqui é uma conversa, não é uma entrevista, e que a gente aprende muito, né? Eu e Érica aqui, nós estamos ficando craques em vários assuntos por conta dos nossos entrevistados. E você nos deu esse prazer hoje, saio assim, melhor do que eu entrei na conversa. Agora eu saio da conversa e vou começar a falar sobre a Embrapa mundo afora. Muito bom. Aula de Embrapa. Obrigada, gente, pelo convite. Foi uma delícia estar com vocês aqui nesse bate-papo, né, nessa conversa. Acho que a gente tem vários assuntos aí que tangenciam aí o Conselho de Administração, né, Conselho Regional de Administração. Eu tenho um carinho enorme pelos administradores, né, porque afinal são áreas afins aí com o pessoal da economia. Então, e eu acho que a gente tem um potencial para trabalhar muito mais próximo, né? Eu espero que os futuros administradores olhem com carinho para a Embrapa, para a agricultura, porque tem um mercado enorme, a gente precisa de vocês também. Nós estamos plantando a semente hoje. Literalmente, né? Falando de Embrapa, a gente está plantando a semente. Plantando a semente. César, Petula, foi um prazer falar com vocês. E o canal está sempre aberto. Bom, para vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, sempre no programa Conversa Pública, muitos assuntos interessantes, convidados especiais para você crescer ainda mais na ciência da administração. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.